Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nossa leitura e meditação de hoje será dos versículos 15 ao 23. Diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestades, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Os irmãos, já ouviram várias vezes nesses últimos tempos pregando nessa carta, né? Eu tenho, acho que umas duas pregações que eu fiz nesse livro, justamente por ser um livro que eu tenho tido certo contato, né? Tenho ouvido pregações, tenho lido comentários, tenho estudado esse livro e se percebe quão rico ele é, né? Sempre quando a gente chega a estudar a palavra de Deus, a gente consegue encontrar temas e abordagens que são extremamente válidos e úteis, né, no nosso crescimento. E esse livro, né, justamente toca num assunto que para mim foi muito bem em determinada época, que é relacionado às pessoas, né, à igreja, a gente como o povo de Deus, né, e isso deveria, de alguma forma, ser perceptível na nossa dinâmica, nos nossos relacionamentos com as pessoas. E, de fato, esse livro, né, começa a incomodar, principalmente aquelas pessoas que, de certa forma, têm uma dificuldade em se relacionar, né? Mas acredito que não só pessoas mais fechadas são assim, como em todas as nossas relações nós vamos encontrar algum certo tipo de conflito, né? E esse livro ele aborda bastante coisas relacionadas a manter a unidade, manter a paz entre os irmãos e valorizar também aquilo que Deus tem construído, né? Uma das coisas que Paulo utiliza, né, como imagem do corpo da igreja, né, seria o corpo de Cristo, né, uma unidade ali de membros que eles cooperam entre si. Nós vemos também que Paulo vai falar de o corpo, né, esse corpo ser um edifício em construção, né, inclusive a palavra edificação está relacionada justamente a isso, né, sermos edificados, não é algo meramente pessoal, mas algo relacionado a todos nós, né. Então é um livro extremamente útil, por isso que constantemente eu volto aqui para estudar ele e analisar alguns pontos que é relevante nós observarmos. E no dia de hoje, eu quis trazer esse trecho, que seria uma oração, né? Paulo aqui, na verdade, ele mostra ali o que é a oração dele, pelo que ele tem pedido a Deus, pelo que ele tem se alegrado. E isso tem muito a nos ensinar. Nós vemos que essa carta, né, Paulo escreveu ela da prisão, no momento então de tribulação, ele traz essa carta animando aqueles irmãos em vários aspectos. E também nós vemos que ele envia essa carta, né, a um grupo ali de gentios, então é justamente nessa carta que ele vai abordar a questão de gentios e judeus agora serem um, não existe mais barreira entre eles, mas Cristo unificou esses dois povos.
E qual que é o ponto, né, quando nós encontramos ou nos deparamos com uma oração na Bíblia, né? Nós sabemos que nós encontramos diversas orações, né? O irmão Amarildo, inclusive, gosta bastante de trazer orações para meditar em cima. E as orações, elas têm o sentido de mostrar, né, o que deveria ser os nossos anseios, muitas vezes, o que deveria estar no nosso coração, como nós deveríamos expor isso a Deus, aquilo que deveria ser o nosso desejo e os nossos pedidos a Deus. Então, quando nos deparemos com essa oração de Paulo aqui, nós vemos que temos muito a aprender com o que ele pede, né? Nós encontramos ali o que está no coração, na mente ali de Paulo, que deveria também estar no nosso coração e na nossa mente. Então, versículo 15, Paulo começa dizendo por isso, né? E essa palavra aqui, ela já nos faz remeter, né, a tudo aquilo que foi dito anteriormente, né? Paulo ele diz por isso, se referindo àquilo que ele ouviu, como também a fé que ele vê, né, naqueles irmãos. Então, existem duas coisas que Paulo aqui ele tem em mente que será depois descrito, né, o que ele faz a partir desses dois conhecimentos que ele tem. Quando ele fala por isso, se referindo ao que ele falou, vai lá desde o versículo 13, que ele começa uma adoração a Deus, né, falando quanto ele é bendito, né, ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos abençoou com bênçãos nos lugares celestiais, ele nos elegeu, ele nos predestinou como filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós vemos também que isso tem um propósito, né, do porquê ele nos escolheu. O propósito seria louvarmos, né, ou sermos para louvor da sua graça, demonstrarmos a graça dele e louvarmos essa graça. Aí ele vai começar a exaltar a pessoa de Jesus Cristo, né, que é por meio dele que nós temos a redenção, por meio deles nós somos abençoados e ele fez com que abundasse para conosco sabedoria e prudência, versículo 8. Né, descobriu o mistério da sua vontade, versículo 9. E depois, no versículo 10, muitos acreditam, inclusive muitos estudiosos acreditam que esse seja um tópico meio que central, que direciona muito da teologia que Paulo vai falar a respeito durante o livro. Né? No versículo 10 vai falar de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, congregar, né? Unificar, ou tornar, ou agregar. Então, todas as coisas, Deus tem o propósito de unificar na pessoa de Jesus Cristo, quando tudo se findar, né? Então, Paulo, sempre quando ele vai falar nessa carta, nós percebemos muito que, como pano de fundo, existe esse conhecimento teológico de unidade em Cristo. Então, isso seria uma questão bem importante para a teologia de Paulo que nós deveríamos entender. Então, quando ele vai falar aqui, né, que ele observa isso, né, por isso, e também ele observa outra coisa que seria a vida daqueles irmãos, né, que eles estavam ali tendo a fé em Jesus Cristo e também um amor demonstrado, né, que eles tinham em relação a todas as pessoas, né, aos santos ali. Então, Paulo, sabendo, né, olhando para aqueles irmãos, ele reconhecia, né, que aquilo que ele falou estava se cumprindo, né? É uma maneira dele mostrar que Deus tem trabalhado, a obra de Deus tem crescido, né? E ele se alegra justamente por quê? Porque ele vê que aquilo que ele acredita está sendo operado na vida daqueles irmãos. Então, versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, irmãos, nós vemos aqui o motivo da alegria de Paulo ali, né? Nós podemos considerar que na situação em que ele estava era difícil encontrar motivos para se alegrar, né? Uma situação de estar encarcerado, né? Ter a sua liberdade privada. O que surgiria no coração de um homem em cárcere, né? Assim, sem poder viver normalmente, né? Com alguém livre. Nós vemos que, de maneira interessante, Paulo ali não está triste, né? As suas emoções não são de tristeza e nem de desânimo, né? As suas
Emoções são de alegria, e não alegria por algo que necessariamente vai acontecer com ele, mas a alegria por ver algo acontecendo com aqueles irmãos. E muito mais do que algo positivo, né? Poderia, por exemplo, ver a vida bem-sucedida dos irmãos indo em frente ou algo do tipo, não. Paulo se alegra justamente por ele ver que a vida desses irmãos demonstra o trabalho de Deus no meio deles. Então, esse é o motivo da alegria de Paulo. E isso, né, essa alegria, é o motivo dele agradecer a Deus, como também de pedir a Deus. E o que ele pede? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então aqui nós temos o pedido de Paulo, né? E o que seria esse pedido? Uma coisa que é interessante notar aqui, que eu até achei estranho, eu fui procurar entender melhor o que seria, né? Conhecimento de espírito, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E eu vi que diversas traduções, elas colocam o contrário, né? Elas colocam espírito de sabedoria e de revelação em seu conhecimento. Aí eu fui ver outras traduções que utilizam o mesmo texto de base, esse aqui, né? O mesmo texto grego como base, e elas também utilizam essa forma. Elas trocam e colocam conhecimento por último. Se os irmãos forem notar aqui, quando nós lemos esse versículo, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, parece que ele vai falar do conhecimento como sendo uma ferramenta que Deus utiliza para dar sabedoria e revelação. No original, pelo que eu entendi, né, inclusive a King James ela também coloca dessa forma e dá a entender isso. Na verdade, é revelação e conhecimento, revelação e sabedoria em conhecimento, no sentido de conhecimento de Deus sendo o objeto daquilo que nós crescemos em revelação e em sabedoria. Então, eu acredito que é justamente esse o ponto de Paulo aqui. Ele está falando não conhecimento como sendo uma ferramenta de Deus ali, mas justamente de que o desejo dele é que a nossa sabedoria e a revelação seja no conhecimento de Deus, ou seja, a respeito de Deus. Seria aprofundar sobre a pessoa de Deus, se aprofundar tanto no relacionamento como em entender Deus. E no versículo 18 ainda, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Outra frase que parece meio desconexa aqui, porque ela no passado, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Eu acredito que esse texto aqui, essa parte aqui, ela está interligada com a anterior, né? E não no sentido de que Paulo fala aqui uma afirmação, né? Que Deus iluminou os olhos do vosso entendimento, como se fosse uma afirmação contida ali no meio dessa adoração. Com certeza nós sabemos que, em parte, né? Essas pessoas elas tiveram os olhos iluminados, mas eu acredito que esse iluminar faz parte também do desejo de Paulo, como se fosse um iluminar cada vez maior ou melhor. Então, quando ele fala, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, né, se refere a toda essa questão de, através de ter os olhos abertos, né, coração aberto para enxergar melhor, as pessoas, né, cresceriam também no conhecimento de Deus, né, através da sabedoria e de revelação, né? E quem que seria, né, o agente por trás disso? O Espírito, né? E aqui o Espírito está minúsculo, mas, né, como a gente sabe, não tem maiúsculo e minúsculo no grego. Então, alguns traduzem como Espírito minúsculo, outros como Espírito maiúsculo. Alguns fazem esse adendo que poderia ser tanto um quanto o outro. Mas é evidente que, independente do aspecto que nós interpretamos, essa palavra especificamente, nós sabemos que é por meio do Espírito que Deus opera, né, na gente e traz essa sabedoria e essa iluminação. E ele prossegue ainda e começa a falar, né, o que necessariamente ele quer que esses irmãos conheçam, né? Versículo 18. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Né? Então, Paulo fala aqui, qual que é a esperança? É isso que eu desejo que vocês saibam, né? E tenham os olhos iluminados para enxergar. A esperança da sua vocação. Né? E sua vocação aqui se refere à vocação de quem?
da igreja. Não, não é a da igreja, né? Na verdade, aqui sua se refere a Deus, né? Porque se fosse para a igreja, seria vós. Então, quando ele fala que sua vocação, ele se refere à vocação, né? Ou chamamento, outra possibilidade de tradução, ao chamamento que Deus faz aos crentes. Então, ele fala assim, a expectativa, né? Ou aquilo que é futuro, em relação àquilo pelo qual vocês foram chamados por Deus, eu quero que vocês enxerguem isso. Eu quero que vocês cresçam no entendimento disso. Então, Paulo vai falar, né, das esperanças que aguardam o crente e fala que essas esperanças devem ser melhor compreendidas, né, melhor entendidas. Inclusive, nós podemos ver na vida de Paulo, né, que em momentos, inclusive, de pré-morte, né, ele já sentindo que a sua partida era breve, ele enxergava, né, a esperança daquilo que o aguardava. Ele fala, por exemplo, que, né, nem se compara essa pequena aflição que nós temos aqui nessa terra quando olhamos para a glória do que nos espera. E ele fala, inclusive, que ele deseja estar com Cristo, né? Ele deseja ali morrer porque está com Cristo. É excelente. Então, é através de entender, né, enxergar adequadamente essa esperança que Paulo vivia da maneira como ele vivia, sem temor da morte. Inclusive em momentos de angústia, desejando com que a palavra de Deus fosse pregada e o trabalho de Deus continuasse, e se alegrava, né, em ver a obra de Deus crescendo. Então, esse entendimento, né, e o que nós poderíamos falar sobre a expectativa do crente, o que seria, né, exatamente essa esperança que aguarda o crente, diversas coisas nós podemos considerar, inclusive aqui Paulo já menciona algumas relacionadas a isso, né, que Deus nos fez sua herança, e isso significa que nós seremos posse dele um dia, né, e de que ele habitará no meio de nós, e Cristo habitará no meio de nós. Então, todas essas coisas ligadas àquilo que nos espera deveria ser algo absorvido por nós, pelo nosso coração, para que nós possamos, né, como nós vemos na vida de Paulo, em diversos momentos da nossa vida, passar bem, né, em momentos de angústia e aflição. Então, Paulo deseja isso, sabedoria nesse aspecto. Outra coisa também, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui nós vemos outra coisa que Paulo fala, e novamente, né, ele fala da sua herança. A gente pode pensar, a minha herança? Então, Paulo novamente se refere àquilo que o crente vai herdar no céu? Não. Inclusive, no inglês, né, na King James, fica um pouco mais claro, né? Seria na sua herança ou na herança dele, se referindo a Deus. Então, a herança não é a nossa herança necessariamente, é a herança de Deus. Né? E qual que seria essa herança de Deus? Seria a herança que Deus guarda para nos dar um dia? Não. Paulo, inclusive, trata dessa questão de herança no versículo 11, quando ele vai falar, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Então, Paulo vai falar que os crentes, né, os salvos, eles foram feitos herança de Deus. Né? Inclusive, tem algumas traduções, né, que elas vão pegar de outros manuscritos e vão colocar aqui como eleitos, né? Ou vão pegar a mesma palavra de referência de herança, né? Só que elas vão traduzir como feitos herdeiros. Então daria outro sentido. Por quê? Porque essa palavra tanto pode se referir ao objeto, né, a herança, quanto a seu herdeiro. Mas eu acredito que a tradução aqui foi feliz, né, e traduziu corretamente, que nós, né, o povo de Deus, é a herança, é transformada a herança. Nós não precisamos desse texto necessariamente para concluir isso, até porque o Antigo Testamento, por diversas vezes, ele vai falar desse conceito, né, do povo de Israel como sendo a herança do próprio Deus, e Deus fazendo eles ser o seu povo adquirido. Eu vou falar aqui alguns versículos que eu anotei aqui. Versículo Deuteronômio 9:29 diz assim: Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Deuteronômio 32:9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. E Deus, mesmo falando, né, em Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Então nós vemos aqui, né, versículos que traz essa ideia do povo de Israel sendo, né, a possessão, a herança de Deus. Então quando nós vemos Paulo falando aqui, o que aqueles irmãos deveriam enxergar? Qual a sabedoria, né, que eles deveriam obter, o entendimento, o que os olhos deles deveriam ver adequadamente? A riqueza da herança de Deus nos santos, né? Então, o povo de Deus é aquilo que nós deveríamos enxergar como sendo algo rico. Paulo fala justamente, né, da glória que há no povo de Deus. Nós vemos que diversos aspectos ressaltam isso nessa carta, né? Justamente Paulo vai enfatizar que o preço pago para que Deus resgatasse a sua igreja foi um preço muito alto. Então isso torna algo a ser considerado, algo de extremo valor. Então Paulo fala, abre os olhos, enxerga corretamente, né? O desejo dele é para que aqueles irmãos enxergassem corretamente o povo de Deus. Nós vemos também, no versículo 19, outra coisa que Paulo deseja que aqueles irmãos enxerguem adequadamente. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então ele está falando do poder, enxerga adequadamente o poder de Deus sobre nós, né? Sobre os salvos, sobre os remidos. E ele vai ainda deixar mais claro qual que é a natureza desse poder. É o mesmo poder que suscitou, né, Jesus Cristo dos mortos. Então Paulo vai falar assim, a vida de um homem, né, em pecado, morto em seus pecados, o que foi necessário para que Deus trouxesse a vida é o mesmo poder que você poderia ver quando Jesus Cristo, morto, foi ressuscitado e levado ao mais alto grau de, sobre todas as coisas, de poder. Então Paulo vai mostrar, né, que Deus opera da mesma forma. É o mesmo milagre, né, de ver um homem morto ali, sendo ressuscitado, é o mesmo de ver um morto, espiritualmente falando, um pecador sendo resgatado dos seus pecados. Então Paulo vai falar, eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês abram os olhos para isso e entendam, né, a vida, aquilo que vocês deveriam ver adequadamente, é esse poder transformando vocês. Não é por mérito de vocês, não é por capacidade de vocês e de homem nenhum. É pelo poder de Deus, e esse poder é um poder extraordinário. Então Paulo vai falar, né, e depois ele começa já a adorar Jesus Cristo aqui, né? Jesus Cristo foi colocado acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Todas as coisas sujeitou aos seus pés. E também ele vai adiantar um pouco do que ele vai abordar nessa carta, né, sobre Jesus Cristo sendo a cabeça do corpo, né? A seus pés e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Paulo aqui, ele fala dessas três coisas que ele enxerga como sendo coisas necessárias, né? Coisas que ele deseja que aqueles irmãos vejam e ampliem seu conhecimento. E evidentemente que são conhecimentos que não tem como esgotar, né? Não tem como você saber tudo sobre essas questões. Então, por isso, Paulo sabe que, apesar daqueles irmãos estarem indo bem na sua caminhada, né, ele reconhece a fé daqueles irmãos, ele reconhece o amor daqueles irmãos, mas ainda é necessário mais conhecimento. Então, ele ora por mais conhecimento. Que aqueles irmãos cresçam e tenham os olhos deles abertos cada vez mais. Então, irmãos, em resumo, né, o que nós podemos ver aqui, né, Paulo, ao enxergar, né, toda essa teologia que ele explica aqui, ele também olha para a realidade e ele une essas duas coisas. Ele olha para aqueles irmãos, ele vê, isso é o poder de Deus sendo operado, né? Não é o poder de homem fazendo com que essas pessoas tenham fé genuína em Cristo, nem que eles tenham a capacidade de amar como eles têm amado os santos. Então ele fala, Deus está trabalhando, né? Deus está agindo no meio dessas pessoas. E esse é o motivo de alegria dele. Paulo, ele fala, né, que isso é o motivo dele se ajoelhar, né, se colocar diante de Deus e agradecer a Deus. Uma coisa que nós vemos também
quando nós analisamos, né, esses desejos de Paulo, esses pedidos de Paulo, é que o conhecimento é muito necessário para o cristão. Nunca vai ser, tipo assim, deveria ser deixado de lado. Paulo, ele entende a necessidade das pessoas, né, terem o entendimento, e o entendimento não é aquilo, né, meramente intelectual, né? Mas justamente uma das aplicações que iremos abordar é que esse entendimento deveria ser aplicado, né? Deveria afetar a maneira como nós vemos o mundo. Depois na aplicação eu vou explicar um pouco melhor. Né? E qual que é o desejo de Paulo? O desejo de Paulo é que os irmãos vejam a esperança do que Deus vocacionou. Quando Deus chamou, para o que ele chamou? No final da caminhada, o que Deus propõe? A esperança que o crente tem é algo extremamente rico, né? E Paulo sabe da importância dessa esperança estar no coração dos irmãos. Sabe também da importância das pessoas verem, né, a riqueza da glória do povo de Deus, né? Que não é algo a ser desprezado, a ser deixado de lado, né? Ou por qualquer coisinha, de alguma forma já menosprezar, né? Viver igreja, isso nós vemos aqui nessa carta, é extremamente relevante, né? E Paulo vai falar. Muitas questões de viver igreja vão gerar problemas. E Paulo vai falar, mantenha a unidade, né? Inclusive ele fala isso, né? Lá no capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Paulo vai falar, o que é necessário? Como nós iremos guardar? Aí você vai ter que ser longânimo, você vai ter que ser paciente, e diversas coisas relacionadas a saber aguentar, né, os seus irmãos e coisas do tipo. Por quê? Porque nós somos pecadores, e pecadores, quando vão se relacionar, eles vão acabar machucando um ao outro. Mas Paulo vai falar que Jesus Cristo veio fazer a unidade. Né? Jesus Cristo está unificando, edificando o povo. Então, se nós somos cooperadores com Cristo, o que nós deveríamos fazer é procurar sempre manter essa unidade e batalhar por ela. Então, Paulo, ele via uma coisa interessante. Paulo, ele via, né? Ele soube falar daqueles irmãos, ele via Deus trabalhando, e esse é o motivo da alegria dele. Esse é o motivo dele louvar a Deus. Então, irmãos, algumas aplicações. Acho que eu misturei a aplicação e interpretação no final. Mais de aplicações, algumas considerações, né, algumas questões que nós deveríamos levantar aqui. Quais são as causas da nossa alegria? Né, em momentos complicados da nossa vida, será que nós, por exemplo, na situação de Paulo, nós conseguiríamos ter essas mesmas emoções que ele estava tendo? Que ele estava tendo ali? Será que nós estaremos como ele ou estaremos tristes, abatidos, chateados, murmurando contra Deus, bravos contra Deus, culpando Deus? Por que, Deus, eu estou nessa situação? Ou será que nós conseguimos ainda, mesmo nesses momentos, enxergar que a obra de Deus estava andando, Deus estava operando na vida das pessoas? Por isso que eu falei no começo, né? É interessante nós notarmos o desejo daquelas pessoas que têm as suas orações, né, os seus pedidos de orações colocados na Bíblia. Ali revela, né, onde é que deveria estar também o nosso coração. Será que a nossa alegria está atrelada à obra de Deus, ao avanço do reino de Deus, ao avanço do Evangelho? Se não, pode indicar que existe algo errado, né, com o nosso entendimento, com o nosso coração. Talvez nós não estamos enxergando as coisas adequadamente, assim como Paulo enxergava. Nossas emoções, né, elas deveriam refletir de alguma forma nosso amor a Deus, nosso conhecimento de Deus, nosso temor de Deus. Isso nós vemos quando Paulo, ao falar sobre o que ele sabe sobre Deus e sobre a verdade que ele vê na teologia dele, ele fala assim, ele olha para a realidade e fala, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Quais os nossos desejos? Outra aplicação, né, outro questionamento que nós podemos tomar aqui, quais são os nossos desejos? O que nos leva a orar? Né? Será que os nossos desejos são os mesmos de Paulo?
Paulo deseja que aqueles irmãos cresçam em conhecimento, né? Tenham os olhos abertos, expandidos. Ele sabe da importância disso para a vida deles e para a vida geral, para a obra de Deus como um todo. Né? Então isso mostra não só o que nós deveríamos desejar e procurar, né, por nós mesmos, né? Seria esse conhecimento, mas também que nós deveríamos também orar pelos nossos irmãos para que eles também alcancem esse mesmo conhecimento. Outra coisa, nós podemos observar também, e esse trecho nos leva a refletir, né? É como que nós enxergamos a vida. Paulo, na situação em que estava, podia se alegrar, é algo... Poder se alegrar na situação que estava é algo confuso, muitas vezes. Principalmente aos olhos humanos, é algo extremamente difícil de entender. Geralmente a nossa alegria está atrelada a situações boas da vida, não a situações ruins da nossa vida. Situações ruins da nossa vida, inclusive, muitas vezes nos faz olhar para dentro de nós, para nossa aflição, para nossa vida. Mas Paulo conseguia se alegrar por algo que estava acontecendo na vida de outra pessoa. Né? Então, algo extremamente estranho, né, de se pensar. Então, a questão é o que tinha na mente de Paulo, o que ele enxergava, o que ele via, né, o quanto era aberto os olhos dele para que ele pudesse ver, nesses momentos, esse tipo de coisa. Deus está trabalhando, esse é o motivo da minha alegria. Uma das coisas que isso nos faz refletir que me fez refletir, que muitas vezes as nossas, né, murmurações, as nossas reclamações, nossa fraqueza, nosso desânimo revela uma incapacidade nossa de enxergar adequadamente. Muitas vezes a gente pode ter até o conhecimento teológico, mas a gente não faz essa união que Paulo faz aqui entre teologia e a vida comum, né, a vida cotidiana. Muitas vezes a gente se fecha, beleza, tem esse conhecimento, mas isso aqui é papo para mim debater com as pessoas, bater na igreja, coisa do tipo. Mas Paulo ele mostra que a teologia dele influenciava na sua visão, né? Nos desejos, nas emoções dele. Então é isso que nós deveríamos também aplicar na nossa vida, né? Que o conhecimento de Deus não seja algo meramente intelectual, mas que de fato demonstre um temor, uma reverência, um relacionamento real com Deus. Então, basicamente, irmãos, é essa a meditação que eu tinha para hoje. Que Deus possa nos ajudar a colocar em prática.